Boa noite, saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o ano está começando, né, para alguns. Eu estive em férias nas últimas 2 semanas, estou voltando agora, e eu queria deixar algumas observações aí a respeito da nossa programação anual, em especial a respeito dos nossos grupos de estudo. Há cerca de 8 anos, aproximadamente, nós fizemos algumas mudanças, né? Há 10 anos nós tínhamos a escola bíblica dominical pela manhã, como outras igrejas possuem. Depois nós fizemos uma mudança em outro horário para a escola bíblica com todo mundo, e há uns 8 ou 9 anos aproximadamente, nós fizemos uma mudança para grupos de estudo. Não é célula, não é MDA, não é G12, não é nada disso. São grupos de estudo que são exatamente a forma de nós exercermos o nosso instituto bíblico, né? A nossa educação bíblica. Então, nós temos, as pessoas perguntam, vocês têm escola dominical? Não, nós temos escola bíblica, e a escola bíblica funciona de quarta, de quinta, de sábado, de terça à tarde, de domingo de manhã e domingo à noite. Então, a gente fez de uma forma que as pessoas pudessem estudar a palavra do Senhor. Então, nós temos às terças-feiras à tarde aqui, às 2h30, um encontro de mulheres. Eu acho que deve estar em recesso, pelo que eu vi, por conta da viagem da líder, né? Mas a Irene voltando, nós retomamos as atividades de terça-feira, às 2h30, encontro das mulheres com estudo bíblico. Quarta-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Quinta-feira, às 7h30, estudo bíblico. Você vai falar o seguinte: posso ir na quarta e posso ir na quinta? Sim, mas basicamente você vai estar estudando a mesma coisa, né? Então, o único estudo diferente que nós temos é no domingo pela manhã. Então, as pessoas que participam durante a semana, se quiserem participar no domingo de manhã, sem problema, mas o objetivo é estudo da palavra de Deus, estudo, comunhão. Então, nós temos de quarta, temos de quinta, nós tínhamos um outro grupo que possivelmente deve recomeçar em março. Aí você fala para mim, quando estudam os adolescentes? Domingo de manhã, às 9h30. Então, se você traz o seu filho aqui para o encontro de adolescentes, fica para o estudo aqui em cima, que tem os adultos. Quem quiser participar, tem um estudo aqui em cima, traga o seu adolescente. As crianças estudam durante o nosso culto. Então, eles têm um esquema de estudo, e de sábado os jovens fazem o estudo bíblico deles. Então, nós temos esses meios de estudo. É importante, extremamente importante. Deve participar mais do que um culto, nós temos que estudar periodicamente a palavra. Quando a gente reestuda um texto que já estudamos há anos, nós descobrimos coisas novas, reaprendemos aquilo que muitas vezes esquecemos e somos estimulados a aplicar aquilo que ouvimos. Então, nós temos estudos de quarta, de quinta, de sábado e de domingo. Agora, se você quer se aprofundar um pouco mais, nós temos também a Escola Teológica, que funciona há 15 anos. A Escola Teológica foi fundada no ano de 2004, já formamos algumas turmas, tanto de curso médio como curso avançado. Funciona de maneira bem informal. Inicialmente era uma escola paga. Hoje nós, pastores, fizemos um compromisso de dar o nosso tempo para que as pessoas pudessem aprender matérias teológicas, né? Inclusive, o pastor Marcelo se formou aqui, o pastor Júnior falta só uma matéria, mas basicamente se formou aqui, o Francisco se formou aqui, Vaninha se formou aqui, a Marta se formou aqui. Nós temos várias pessoas que se formaram aqui, ok? Então, nós oferecemos isso de segunda e de terça-feira. Então, se você quer se aprofundar mais, segunda-feira, não amanhã, a outra segunda-feira, nós começamos a matéria de Antigo Testamento. E às terças-feiras, o pastor Marcelo vai estar, eu estou na segunda com o Antigo Testamento, o pastor Marcelo às terças com Teologia Sistemática. Então, nós vamos ter 10 semanas de estudo, de 8 a 10 semanas, depende do andamento da matéria, para que você possa se aperfeiçoar. É de graça. A única coisa que a gente não faz é pagar para você estudar, né? Então, quando a gente imprime as apostilas, se sair R$5, a gente cobra os R$5 para que você possa ter um material em mão. Se você não quiser usar no seu aparelho eletrônico, pode usar também, não precisa nem imprimir, ecologicamente funciona bem também, tá bom? Certo? Então, não deixe de estudar a palavra do Senhor. Nós temos dado condições para que você estude e se aperfeiçoe para servir ao Senhor. Vou pedir que você abra, antes das crianças descerem, eu vou pedir que você abra lá em Marcos, capítulo de número 10. Marcos 10. Marcos 10, verso 13 a 16. E é sempre bom a gente fazer algumas explicações para que tudo fique bem claro a respeito daquilo que nós cremos pela palavra do Senhor.
Marcos 10, 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Você pode abrir agora também, só para a gente fazer uma ampliação da nossa ideia aqui, Deuteronômio, capítulo de número 6. Antigamente a gente via as folhas virando, né? Hoje são só cliques. Passagem conhecida de Deuteronômio 6, a Shema, ouve Israel, versículo 4 em diante, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, existe um debate secundário no mundo cristão evangélico em especial. Eu digo que é um debate secundário porque acaba sendo diferencial das igrejas. Eu cresci numa igreja presbiteriana, hoje estou numa igreja batista, e na igreja presbiteriana eu fui batizado, né? Eu fui inclusive batizado pelo avô do Heitor, que está aqui, bem pequenininho, temos fotos, eu e minha família todos fomos batizados. Mas a igreja batista ela pensa um pouco diferente, né? O sistema batista não batiza crianças, né? Ele batiza adultos ou pessoas que já têm algum nível de consciência, às vezes 9, 10, 11, 12 anos, faz-se o batismo. Então o que acontece? Ficou-se pensando, nasceu uma criança, o que a gente faz com a criança? A herança católica estimula a gente a batizar ou não batizar, o que a gente faz? E basicamente, irmãos, isso não é motivo de debate teológico, não deveria ser pelo menos. Mas qual que é o conceito que está por trás de uma consagração de uma criança? O conceito que está por trás de uma consagração é, primeiramente, pedir ao Senhor que abençoe a vida da criança, que conduza a vida da criança, que tome-a nas suas mãos e faça dela aquilo que ele quiser. E ao mesmo tempo é um compromisso para os pais, porque na palavra do Senhor nós vemos o Senhor abençoando as crianças e vemos a orientação para que os pais ensinem as crianças. Então, quando a gente traz uma criança aqui para fazer uma consagração, o que nós estamos fazendo é pedindo ao Senhor que abençoe aquela criança, que tome aquela criança nas suas mãos e ao mesmo tempo que os pais assumam um compromisso de criar aquela criança nos caminhos do Senhor. É isso que nós fazemos. Então, a gente tem na mentalidade latina, né, e muito daquela ideia de que nós estamos trazendo algo miraculoso para a vida da criança. Mas, basicamente, nós cremos do fundo do nosso coração que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida dos nossos filhos, e nós precisamos, como Ana, entregar os nossos filhos para o cuidado do Senhor. Nós precisamos pedir que o Senhor esteja direcionando a vida dos nossos filhos. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E ainda assim, na sequência da sua vida, ele assumirá a responsabilidade pelos seus atos, porque cada um de nós prestaremos contas das nossas escolhas ao nosso Deus, segundo disse o apóstolo Paulo, Romanos 14, 12. Então hoje nós temos o privilégio de apresentar aqui uma cidadã americana, né? Laura, Mônica e André, se quiserem vir à frente, e aqueles que vocês convidarem, os avós, ou quem vocês acharem por bem, fiquem à vontade. Existem muitas coisas na vida, mas
filhos que têm ausência materna, ausência paterna, filhos que não são cuidados, mas eu garanto para vocês que uma coisa a Laura vai ter na vida, um pai cozinheiro, né? É um bom cozinheiro, ela não vai morrer de fome, vai ter... Oi? A mãe agradece, né? Nós temos num mundo de empoderamento feminino e a Mônica manda e o André obedece, né? E ele cozinha tudo aquilo que ela quiser. Então, nós temos aqui, depois de algumas semanas, né? Depois de alguns meses, né? 4 meses? 4 meses já, né? Nasceu em setembro. André e Mônica, como é que está aí a vida? Tá boa? Tá fácil? Passou a parte difícil? Tá tranquilo? Legal. Quem não conhece o André é filho do Otiniel e da Rosana. Então ele está aqui conosco. A Mônica tem a sua família aqui também, né, representada. Quem que é sua irmã, né? É sua irmã. Legal. Então nós temos aqui uma belezinha, uma belezura, né? Vou pedir, o Matheus, por favor, funcione de fotógrafo. Dito tudo aquilo que nós falamos ali há pouco, André e Mônica, nós não estamos aqui colocando na convicção que nós temos a Laura no caminho. Nós estamos apontando o caminho, né? Nós estamos mostrando para vocês que a responsabilidade que Deus deu a vocês é enorme, né? A responsabilidade de vocês de ensinarem, de serem modelo, de mostrarem para ela aquilo que muitas vezes nós, na sociedade atual, não valorizamos. Hoje de manhã, no nosso estudo, nós estávamos falando justamente sobre como nós crescemos numa cultura de disciplina. E hoje nós vemos, né, eu tenho 42 anos, e na minha época de escola a gente tinha 1 ou 2 alunos de uma classe de 40 que eram problemáticos, né? Crianças que não obedeciam regras. Hoje nós temos 1 ou 2 alunos que que se apegam às regras. Eles são tidos como estranhos, né? Porque a base da nossa sociedade é não seguir regras. E a palavra do Senhor não é uma regra qualquer, ela é a verdade. Ela é o nosso manual de fé, ela é o nosso manual de prática. E por isso nós estamos apresentando a Laura, consagrando a Laura, para que vocês realmente assumam diante da congregação o compromisso de criá-la nos caminhos do Senhor. Então, para a gente não ficar com aquele problema de microfone, vocês falam e todo mundo ouve, tá? Vocês se comprometem a criar a Laurinha nos caminhos do Senhor? Vocês se comprometem a estimulá-la ao convívio comunitário? Isso é uma coisa importante. Ao convívio comunitário, eclesiástico, independentemente de qual seja, se é batista, se é luterano, se é presbiteriano, não importa. Importa que ela esteja sendo criada nos caminhos do Senhor. É extremamente importante isso. Vocês se comprometem? Sim, ok. Vocês se comprometem também a apresentar a palavra de Deus como regra de fé e prática, para que ela possa se apegar, amar a palavra de Deus, coisa que talvez nós vejamos tão pouco hoje em dia, né? Então, ensine. Vocês se comprometem a isso? Ok? E aí talvez seja o mais importante. Paulo disse que vós sois as minhas cartas lidas, escritas e aquilo tudo, né? Então, muitas vezes, existe uma frase que diz que nós somos, às vezes, o único evangelho que as pessoas podem ler. Mas isso é mais incrível do que vocês podem imaginar. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe. E eu estava conversando com a Viviane esses dias, a gente conversando sobre a Carol. Ela não imagina que nós falamos sobre ela, né? Mas nós falamos. E aí ela estava, Carol faz isso, aquilo. Eu falei, mas ela está me imitando. Aí, ela está imitando você. Aí, esses dias, eu estava conversando com a Jussara. Aí eu falei o seguinte, mas Jussara, a Júlia te imita perfeitamente, né? Então, a gente começa a observar como eles seguem os nossos exemplos. Então, se nós formos um bom exemplo, a tendência é que ela siga esse exemplo. Vocês se comprometem a ser esse exemplo? Mônica, sim? Ok, então tá bom. Eu vou pedir que todos fiquem em pé. Eu vou pegar a Laurinha no colo. Vou orar aqui, sem microfone. E se ela chorar, a gente continua, não precisam ficar desesperados, tá? Ela não estou batendo nela. Irmãos, eu confesso que meu sentimento semana passada foi assim, durante essa semana, né, conversando com alguns irmãos, nas últimas 2 semanas, pastor Marcelo pregou, pastor Júnior pregou, e poder
receber as fotos, né? Então estava rolando o culto, o pessoal estava me mandando foto, e eu já estava colocando no Instagram, desde lá de Praia Grande, já estava colocando, e pude ver a alegria no coração de vocês, pude conversar com alguns irmãos que falaram das palavras que foram pregadas, dos cultos. Então foi muito bom ver que a igreja ela tem demonstrado esse amor pela palavra do Senhor, pela comunhão uns com os outros. Isso é extremamente importante. Em tempos de relacionamentos líquidos, que se destroem com facilidade, que se esfacelam entre os dedos, irmãos, vocês talvez não saibam, mas é muito bom ter uma igreja para onde voltar. É muito bom ter uma igreja que muitas vezes, com os seus problemas, uma igreja para amar, uma igreja para ser cuidado e cuidar, né? Então, agora no mês de fevereiro, faz 25 anos que estou aqui, não como pastor, mas faz um quarto de século que eu estou nessa comunidade. Passei por tudo aquilo que podia passar como jovem, como líder, músico, que não sou músico, mas cantava como músico, fingia que era, né? E passei na parte de secretaria, passei na parte de jovens e casais e por aí vai. E as pessoas perguntam, é possível você amar a comunidade depois de 25 anos? Eu diria para você que eu sou casado há 21, e eu ainda amo minha esposa profundamente, cada dia mais. E eu amo essa comunidade cada dia mais. Então é importante que a gente invista o nosso tempo, invista o nosso cuidado, para que a gente possa ter uma casa para onde voltar. É muito ruim ficar perdido no mundo, não é? É muito ruim saber assim, puxa, eu tinha uma amizade ali, mas ame a sua comunidade, invista tempo para ter uma comunidade em que você possa voltar e desenvolver a sua vida com Deus. Irmãos, nós começamos, Deus dirigiu de uma forma diferente, né? O pastor Júnior ia encerrar o culto do ano, no culto do dia 29, e ele teve que trabalhar, então eu antecipei o início da série de estudos de volta aos trilhos. Então, eu antecipei para o dia 29, eu ia começar no dia 5, mas Deus foi perfeito, porque a mensagem que ele havia preparado caiu bem exatamente no dia 19, então, que ele pregou semana passada, o pastor Marcelo pregou no dia 12. Então, eu preguei dia 29, dia 5, o pastor Marcelo pregou e o pastor Júnior pregou. Então, nós falamos um pouco sobre essa desconexão que nós temos com a realidade. O sofrimento, muitas vezes, que nós enfrentamos na vida tem a ver com essas dificuldades que temos em lidar com as questões do passado, com as questões do futuro, com as questões do presente, né? Eu comecei a assistir uma série aí por indicação do Rafa, alguns de vocês devem conhecer, que chama This Is Us, da Amazon Prime, e eu fiquei apaixonado, porque não tem super-herói, não tem coisa sobrenatural, é vida real. Então aquilo ali já foi suficiente para eu aprender um pouquinho com algumas coisas. E ali eu vi muitas vezes, irmãos, que a gente carrega tanta coisa do passado, e às vezes as nossas reações hoje no presente, elas são tão desproporcionais por problemas que nós trazemos do passado. Outros são extremamente ansiosos por questões do futuro, e outros são extremamente infelizes porque se comparam com as pessoas que estão ao seu redor. Então nós temos que aprender a lidar tanto com o passado, como o presente, como com o futuro, para a gente voltar aos trilhos e caminhar na velocidade, com o prazer e a alegria que o Senhor permite que nós caminhemos, apesar das dificuldades. Então é extremamente importante que a gente aprenda semana após semana e aplique na nossa vida algumas das coisas que nós vamos trabalhar ainda até o mês de fevereiro. Vou pedir que você abra em Filipenses 4, pode passar, Duda. Filipenses 4 é acho que está congelado aí. Aí. Filipenses 4 é um texto extremamente conhecido, e nós poderíamos então, dentre as lições, se você pegar do versículo 4 em diante, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Se você fizer uma leitura criteriosa de Filipenses 4, você vai perceber que esta é uma daquelas passagens inspiradoras e fundamentais para o desenvolvimento de uma vida cristã saudável, e que nos ensina a voltar para os trilhos. Então, se nós fizéssemos uma análise simples, veja, sem pegar todas as lições, vamos pegar ali, só versículo 4, 6, 8, 10, 12, 13, né? Olha lá, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, não andem ansiosos,
tenham em mente apenas as coisas boas. Ele diz, agradeço pelo cuidado para comigo. Aí ele diz, aprendi o segredo, e o segredo eu coloquei porque eu gosto dessa versão da música lá que diz, aprendi o segredo para viver contente, né? Aprendi o segredo para viver contente em toda e qualquer situação. E o 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, só essas lições já seriam suficientes para nós vivermos uma vida de maneira boa. Certo? Então, se nós aprendêssemos a termos alegria em todos os momentos, se nós aprendêssemos a não termos ansiedade, se nós aprendêssemos a focar a nossa mente somente nas coisas boas, nobres, de boa fama, e diz Paulo, né? Se nós aprendêssemos, de fato, se nós aprendêssemos o segredo de viver contente em todas as circunstâncias, a partir da base de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, nós seríamos cristãos completos. A grande questão é como fazer isso tudo. Então, o objetivo que nós temos hoje é entender a história do apóstolo Paulo. Nós falamos na primeira semana que nós íamos estudar algumas histórias, entender um pouco da história do apóstolo Paulo e pegar, não somente entender, mas aplicar as lições aprendidas em nossa história. Porque é muito legal quando a gente aprende alguma lição nova, né? As pessoas elas põem frases de impacto, né? Frases de impacto no Instagram, no Facebook, nos status de todas as redes sociais, ficam encantadas com as histórias de filmes, mas irmãos, se vocês soubessem a dificuldade que todos nós temos de transformar aquele ideal em realidade nas nossas vidas, não foram poucas as vezes que eu cheguei a aconselhar casais, o pastor Júnior pode falar isso, aconselhar casais que estão sim, e aí eles saem da minha sala e postam uma foto assim, amor eterno, amor da minha vida. Aí você fala assim, mas caramba, será que eles têm irmãos gêmeos que casaram? Porque não é a mesma pessoa que estava aqui na minha sala. Então nós vivemos muito do ideal que nós prospectamos, mas não conseguimos fazer com que aquilo que prospectamos seja realidade na nossa caminhada. Então isso é uma coisa que é uma doença da nossa sociedade atual. Sempre existiu, mas parece que está aumentando a necessidade de vivermos fora da realidade. Nós vivemos num mundo que talvez poderíamos chamar de Matrix, né? Nós adentramos um mundo diferenciado e ali nós ficamos como se vivêssemos de fato aquilo. Mas não é isso que nós vivemos. Cada história de vida, irmãos, possui desdobramentos diferentes. Por isso que o pastor Marcelo sempre fala contra os pastores coaching, né? E contra as mensagens de autoajuda. Por quê? Porque cada história é diferente. Quando você ouve algumas afirmações assim, muito clichês, você fala assim, mas não pode, essa pessoa não conhece a minha história, essa pessoa não conhece a minha vida. Cada um de nós temos uma forma de enxergarmos a nossa relação com Deus, né? Por quê? Porque alguns são frustrados com o seu relacionamento com os pais, outros são frustrados com o seu relacionamento com a sociedade, outros são carentes, uns mais, outros menos. Algumas pessoas não gostam de proximidade, outras gostam de muita proximidade, e nem todas as afirmações coachianas, se eu inventei uma palavra agora, se aplicam a todas as vidas, mas todos os princípios da palavra de Deus se aplicam a todas as vidas. A história de Paulo é mais ou menos assim. Eu não ousaria falar sobre Paulo tão bem quanto o reverendo Hernandes Dias Lopes, que todas as mensagens que ele prega sobre o apóstolo Paulo, ele faz se você digitar História de Paulo, reverendo Hernandes Dias Lopes no YouTube, você vai ver ele narrando a história de ponta a ponta, contando cada viagem, cada problema, cada situação, e criando poeticamente uma narrativa assim, impactante. Só que eu já ouvi umas 5 vezes, então não consigo mais ouvir por completo, mas eu indico que ouçam porque é muito boa. Mas basicamente, Saulo e Paulo, na verdade é a mesma pessoa, Paulo nasceu em Tarso, capital da Cilícia, provavelmente na mesma época que Jesus nasceu. Então eles são mais ou menos contemporâneos de nascimento, Paulo e Jesus. A Cilícia era uma das cidades importantes de uma província da Ásia Menor, numa região que atualmente está a Turquia. Paulo era filho de um judeu da tribo de Benjamim, só que de família, o seu pai e ele tinham o privilégio de serem cidadãos romanos. Então
Então, se você pensar, por exemplo, como que eles eram cidadãos romanos e, ao mesmo tempo, eram judeus. Eles eram judeus de nascimento, da tribo de Benjamim, mas eles tinham politicamente, socialmente, um selo de que eles eram reconhecidos como cidadãos do Império Romano. O Império Romano não se restringia à cidade de Roma, mas às nações que estavam sob o império, sob o imperador romano. Então, se você pegar na história, todos os imperadores que viveram nessa época, eles tinham o domínio sobre regiões e países diferenciados. E Paulo era um daqueles cidadãos romanos, mas que era judeu de nascimento. Paulo foi educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, provavelmente a partir dos 12 ou 13 anos. Ele nasceu e viveu com o conhecimento religioso do judaísmo profundo, com educação formal altíssima, falava vários idiomas. Ele tinha direitos políticos romanos, sociais. Era como se Deus escolhesse aquele instrumento que tinha tanto conhecimento do judaísmo como o trânsito no Império Romano para ser o seu porta-voz, e foi isso que Deus fez. Ele tornou-se parte da seita dos fariseus e um grande perseguidor do cristianismo, um movimento que surgia, que emergia na época em que ele estava no auge da sua influência, perto aí dos seus 33, 34, 35 anos. Então ele estava ali vendo o cristianismo emergir de dentro do judaísmo que ele tanto amava, e ele então começa a entender que era papel dele assassinar, ou prender, ou destruir aquele movimento que emergia dentro do judaísmo, e muitos dos seus irmãos judeus estavam se tornando cristãos. Veja, se você ler a narrativa da história de Estevão, você vai perceber que depois que Estevão é morto, o finalzinho do capítulo 7, começo do 8, diz assim: e Saulo, o que diz? Consentia na morte de Estevão. Ou seja, ele viu o que os seus irmãos judeus fizeram, ele não fez nada, e não somente ele consentiu na morte de Estevão. Ele cresceu com estrutura, cultura geral e religiosa. Ele era judeu de nascimento e romano por direito. Quando não conhecia Cristo, ele teve um grande status na comunidade judaica, sendo reconhecido por sua posição religiosa rígida e radical dentro do judaísmo. Depois que entregou seu coração a Jesus, que Jesus o alcançou na estrada para Damasco, Jesus, a quem tanto ele havia perseguido, chegou para ele e disse: Saulo, por que você me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que o Senhor persegue. Vai para determinado lugar e eu vou mostrar para você como importa sofrer pelo meu nome. Paulo então tem uma transformação radical. O inimigo que ele tanto odiava se tornou a razão da sua história, a razão da sua existência. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, pode passar, Dudião. Vão ser dois slides, tá? Diz assim, ó: depois que Paulo experimentou toda a estrutura judaica, romana, o reconhecimento em que ele estava na pirâmide social, muito próximo do topo, quando ele entrega a sua vida para o Senhor, olha o que acontece com ele. Em determinado momento, num desabafo, quando as pessoas começaram, porque a gente olha para Paulo e admira Paulo hoje, só que a gente pensa que as pessoas, os seus contemporâneos, o admiravam, mas ele era muito mal visto. Ninguém gostava de Paulo. Paulo também não tinha uma personalidade muito fácil pelos textos que nós vemos. Olha o que ele diz, num ato de desabafo. Eles são hebreus? Eu também sou. É um resumo, tá, da passagem. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu também sou. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, em nome de Cristo, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, e enfrentei perigos por causa de homens que se dizem irmãos, mas não eram. Eu fico imaginando se Viviane fosse casada com Paulo. Ela diz que eu tenho anotado na minha mente todas as datas e os acontecimentos de acordo com o que aconteceram.
Paulo, eu acho que ele caminhava e tinha um diário do sofrimento, né? Apanhei mais uma vez, ele foi fazendo um diário, porque ele escreveu exatamente tudo aquilo que havia acontecido com ele. E ele continua: passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, tudo sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Irmãos, Paulo, ele está fazendo um desabafo. As pessoas não investiam na vida dele. Raramente uma igreja investia na vida dele. Ele ralava demais para que o evangelho fosse apresentado a todas as nações. Ele não tinha medo de escrever o que precisava ser escrito, de dizer o que precisava ser dito. Só que ele estava sofrendo pelo nome do Senhor. Durante toda a sua vida como cristão, ele enfrentou muito mais oposição do que aceitação e amor. Ao deixar o judaísmo, ele deixou um círculo de relacionamento que o admirava. E ele passou a viver num círculo de relacionamento que o desprezava muitas vezes e que era ingrato com tudo aquilo que ele fazia. Veja, no final da sua vida, ele estava com uma comitiva de pessoas. Ele estava preso e tinha uma comitiva de pessoas lá chacoalhando a bandeira: Paulo livre, Paulo livre. Estava assim? Era assim que estava? Era assim que estava Paulo? Paulo estava sozinho, numa cela fria, mofando, esperando ser morto, sem ninguém. Ele diz que todos me abandonaram, mas Lucas está aqui comigo. E ele está escrevendo para o seu pupilo Timóteo, dizendo: Timóteo, traz meus livros, minha capa, que o inverno está chegando, e vem me ver depressa. Implicitamente está a ideia é o seguinte, implícita e explicitamente: a guilhotina vai descer no meu pescoço, corre. Mas caso não desça, traga os meus livros, para que eu possa dar uma estudadinha mais. 2 Timóteo, capítulo 4. Esse é o apóstolo Paulo. Veja lá o que diz 2 Timóteo, na carta. Acho que pode voltar. Acho que pulou um. Bom, vai um pouquinho mais para frente. Pode ir. Aí, ó, duplicado. Pode ir. Ah, não, tá aí, tá bom. Ele diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, resumindo, Paulo nasceu numa boa família, teve uma boa educação e uma carreira promissora. De repente, após o seu encontro com Cristo, sua vida virou de ponta cabeça. Ele é o autor bíblico mais citado. Sua fama se estendeu pelos 4 cantos da terra. Hoje, reverenciamos a sua obra, mas na sua época, poucas pessoas deram valor aos seus escritos. Sua obra ganhou notoriedade após a sua morte. Sua vida foi marcada por grande sofrimento e grande responsabilidade. Mas ele nos deixou lições incríveis. Vamos ver algumas delas. Então, lições agora para a nossa história. Quando ele diz o seguinte, pode passar, pulou o slide, eu acho que eu arrastei sem querer, isso, é aí mesmo, isso aí, acho que eu fui arrastei errado. Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. O homem que passou por diversas fases de exaltação e humilhação como Paulo, ele está dizendo para mim e para você, que é possível encontrarmos alegria no Senhor em todo o tempo. O nosso problema, irmãos, é que relacionamos as nossas emoções e as nossas frustrações à nossa confiança em Deus. O que nós precisamos mudar num chip aqui dentro da nossa mente é dizer o seguinte, não é porque a vida está ruim que Deus deixou de nos amar. Nós precisamos entender isso.
Porque se nós fizermos essa assim, olha, a vida está mal, Deus não me ama. Essa não é a regra bíblica. O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte, que é possível experimentar uma alegria que não depende das circunstâncias. Ele vai reforçar mais adiante. Ele está dizendo que é possível, ele não está nos incentivando a vivermos em êxtase o tempo todo. E esse é um problema que nós temos. Nós não aprendemos na sociedade atual, pelo contrário, nós estamos piorando. Nós estamos achando que a vida é chata quando nós não temos nada para fazer. Só que quando estamos cheios de coisa para fazer, nós ficamos assim, eu queria um descanso. Mas quando a gente tem um descanso, a gente não consegue descansar. Porque nós estamos numa rotina tão louca que nós desaprendemos o valor da vida contemplativa, por exemplo. De sentarmos num lugar em paz e ficarmos em paz. Mas não tem nada para fazer. Quem é que gostaria de não ter nada para fazer? Irmãos, nós precisamos entender que o nosso vício no êxtase não é diretamente proporcional à alegria no Senhor. A alegria no Senhor, ela está num outro campo da nossa vida com Deus. A alegria do Senhor, ela está muito mais no pano de fundo, na essência do que nós somos. Não é porque as coisas estão ruins para você hoje, que Deus não te ama, pelo contrário. É isso que Paulo está dizendo para você. Eu vou falar uma coisa. Há 4 meses, quando a Laurinha estava nascendo, eu tive um chilique aqui na frente. Um chilique que vocês não sabem, né? Mas começou a formigar minha perna, minha cabeça começou a fazer um negócio assim, e eu não achei que ia morrer, eu só achei que eu estava mal emocionalmente. E de lá para cá, você vai falar o seguinte, o que mudou? Eu vou falar assim para você, pouca coisa. Mas uma coisa que eu precisei reencontrar é essa certeza de que Paulo está dizendo que por mais que as circunstâncias estejam diferentes daquelas que nós gostaríamos que estivessem, nós podemos encontrar uma alegria, porque Ele é a alegria verdadeira. Ele é a alegria verdadeira. Ele não está dizendo que as coisas estarão bem, Ele está dizendo que nele nós temos a verdadeira alegria. Veja só, um exemplo, em Neemias, você não precisa abrir, nós vemos naquela narrativa, depois da reconstrução dos muros de Jerusalém, o livro se abre diante do povo, né? Esdras e Neemias estão ali lendo e tal, o povo começa a ter consciência dos seus pecados, começa a chorar profundamente, aí Neemias está anunciando o perdão, o amor, a restauração que Deus pode fazer na vida daquele povo, e aí o povo começa a chorar. E eu falei para vocês recentemente que Neemias dá uma orientação fantástica, ele diz, vão, comam carnes gordas, que o seu cardiologista não ouça. Ele diz, comam carnes gordas, celebrem, porque hoje é dia de celebração. E aí ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Veja, ele está dizendo o seguinte, que se nós encontrarmos esta alegria como pano de fundo da nossa vida, nós teremos força para enfrentarmos até mesmo os dias escuros, a noite escura da alma, o vale da sombra da morte. É isso que ele está nos ensinando. Sabe de uma coisa? Apesar de todo o estresse, do cansaço, do desânimo, uma coisa não morreu dentro de mim. E nisso eu posso compartilhar com vocês, e nisso eu posso me apoiar. É a alegria no Senhor. Irmãos, por mais que as situações possam ser estarrecedoras, e não, minha vida não está ruim, minha vida está razoável, está boa, não estou passando um grande problema. É simplesmente aquela estafa emocional que a gente passa, mental, muita coisa para pensar e tal. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que a alegria do Senhor nos dá força para enfrentarmos cada uma das situações. As fases da nossa vida não definem quem nós somos. Presta atenção nisso, que vai ser o nosso eixo hoje. As fases da nossa vida não definem quem nós somos diante de Deus. As fases da nossa vida não definem o tamanho do amor de Deus por nós. Nós não somos os piores pecadores e não somos as pessoas mais ingratas do mundo. Nós simplesmente somos pessoas que constroem a sua história com momentos de fraqueza, com momentos de tristeza, com momentos de desânimo, com momentos de revolta e com momentos de êxtase.
Esses somos nós. A nossa vida é construída a partir de uma realidade. O Senhor não nos chama para vivermos numa supra-realidade, como a sociedade está tentando nos impor. E se a vida já é pesada por natureza, a sociedade faz questão de pesar ainda mais quando nos exige padrões, quando nos exige alegria, quando nos exige lazer. Eu posso ter alegria no Senhor e querer ficar no meu quarto em algum momento, quietinho. Eu posso ser alegre no Senhor e em algum momento da minha semana, do meu dia, não querer conversar com ninguém, querer conversar comigo mesmo. Eu posso. Agora, se eu fizer isso todos os dias, eu posso ter um problema. E é um problema que precisa ser tratado, às vezes de maneira emocional, médica e até mesmo espiritual, pastoral. E aí Paulo diz também o seguinte, pode passar agora, vai pular 2 slides, né? Aí. Gente, o que aconteceu? Eu salvei em casa, no OneDrive, e aí a hora que eu vim para cá, estava tudo bagunçado, né? Mas tudo bem, deixa aqui. Ele diz assim, ó, não andem ansiosos. O homem tinha tudo, irmãos. Ele tinha planos de poder. Ele passou pela experiência de nada ter, e muitas vezes de ter muitas coisas. Ele tinha certeza da sua vitória em Cristo, mas não tinha controle sobre todas as coisas que aconteceriam no seu dia. Veja só, olha que coisa legal. Nós temos a certeza. Pense, por exemplo, assim, ó, se eu dissesse para você hoje que o seu time vai ser campeão no final do ano, do Campeonato Paulista, ou do estadual que você prefira, do Brasileiro, da Libertadores e do Mundial. Se eu dissesse isso para você, eu tenho certeza disso. Você ia ficar feliz? Sim. Sim, mas se o seu time fosse o Corinthians e você perdesse para o Palmeiras de 7-0, vocês iam ficar tristes, não iam ficar tristes? Mas se eu dissesse para você que no final do ano você seria um campeão de tudo isso? Irmãos, essa é a realidade que Paulo está dizendo para nós. Sabe como eu venço a ansiedade? Na certeza de que a vitória no final de tudo é ganha. Só que em alguns momentos vai vir um 7-1, um 4-0 contrário, né? Um frango do seu goleiro, né? Então a gente precisa ter essa visão. E ele diz, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A forma de nós vencermos muitas vezes a ansiedade, ele escreve aos Tessalonicenses, deem graças o tempo todo. Irmãos, a gratidão, ela muda a forma de nós encararmos as situações do dia a dia. É mais ou menos assim, eu não tenho carne vermelha hoje para comer. Mas o que eu tenho? Eu tenho salsicha. Vou fazer um cachorro quente e vou comer como se eu estivesse comendo aquele cachorro quente maravilhoso que eu queria gastar, mas não tenho dinheiro. Aí você agradece por aquela refeição que você tem, e aí isso muda a sua forma de encarar a vida. Quando a gente vive a partir de uma realidade que nós não temos, nós vivemos ansiosos. Mas se nós aprendemos a agradecer por aquilo que nós temos, nós enfrentamos o dia a dia de maneira mais leve. Paulo afirma que a paz do Senhor adentraria o coração dos servos e guardaria o coração e a mente em Cristo Jesus. É isso que está aí, ó, em Filipenses capítulo 4. Veja lá comigo, verso 6. Filipenses 4. Diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí ele diz também no versículo 8, tenham aí mesmo, ó, tenham em mente apenas as coisas boas. Ele está dizendo, ó, a verdade ao invés da mentira. Então, não se apeguem às coisas que são falsas, se apeguem à verdade. A verdade é o seguinte, a sua vida é assim, ok. E como nós estávamos falando hoje de manhã também, né? Essa é a nossa vida. Esta é a nossa vida. Apeguem-se à verdade, não se apeguem à mentira. Apeguem-se ao que é certo, não ao que é errado, né? E ele diz também, apeguem-se à pureza ao invés da impureza. E eu estou inserindo alguns outros conceitos. Quando ele diz para manter as coisas nobres na mente, ele está dizendo, apegue-se à gratidão ao invés da ingratidão, apegue-se à adoração a Deus ao invés do murmúrio, apegue-se à confiança e não ao medo, apegue-se à esperança e não ao desespero. Queridos, eu tenho visto
que assim como eu passo, muitas pessoas passam no seu dia a dia, lutas e angústias. Hoje eu estava conversando com a minha irmã sobre uma situação que está acontecendo no trabalho dela, eu fiquei ali entristecido. Aí eu chego em casa, eu abro, eu vejo que faleceu o jogador de basquete, que talvez você não conheça, mas muitos aqui conhecem, 41 anos, o Kobe Bryant, foi um dos grandes das últimas 2 décadas, faleceu num acidente de helicóptero hoje. A hora que eu vi aquilo, deu uma tristeza no meu coração, como se a vida fosse aquilo que ela é, passageira. Irmãos, como nós vamos ficar investindo tempo em besteira, se a nossa vida está sumindo por entre os nossos dedos? Irmãos, nós temos que nos apegar às coisas boas. As palavras de Paulo nos apontam o caminho de uma alegria e de uma paz que superam os momentos maus. Eu antecipei para 2 pessoas um exemplo que eu usei há 10 ou 15 anos atrás, num estudo. E eu antecipei para 2 pessoas, mas já estava programado de falar. Eu tinha um Corsinha lindo, e uma vez ele enroscou o capô. E aí, quando enrosca, o que você faz? Eu estou lá assim, né? E travou, e não ia. Falei, caramba, como que eu vou destravar isso? Vai estragar a lata, vai não sei o quê. Eu não sei quem falou assim para mim, mas a gente não destrava puxando, a gente destrava pressionando ainda mais. Eu falei, sério? Sério, porque ele não ia para cima nem para baixo. Falei, mas não puxa, aperta o quanto você puder. Aí eu fiz assim, né? No que eu fiz assim, destravou. Aí eu levantei. Aquilo me ensinou uma coisa que vocês, talvez vocês não sejam como eu, porque eu vejo em todas as circunstâncias uma lição de Deus. Irmãos, às vezes a gente está achando que a solução para a nossa dor interior está na fuga. E na verdade, algumas vezes a solução para a nossa dor está na confrontação. Eu diria que talvez na maior parte das vezes, e talvez a totalidade das vezes, a solução para o nosso sofrimento é abrir-se e não se fechar. O papel de psicólogos, de psiquiatras, de pastores, de conselheiros, é ser um amigo, um braço, para que você exponha a sua dor, para que você encare a realidade dos fatos. Dói, dá vergonha, a gente se sente mal, mas irmãos, a cura, ela vem pela verdade, e não pela mentira. A fuga só nos faz sofrer ainda mais. Quer ver outro exemplo? Em 2008, 2009, parece que eu tenho muito mais anos do que eu tenho, eu sei, mas há 10 anos o médico falou que eu tinha fibromialgia, né? E aí a Viviane me apelidou de poliqueixas, né? Então eu tinha dor no braço, na perna, em tudo, tinha dor em tudo. Aí, 10 anos depois, elas continuam aqui. Mas naquela época, o que eu fiz? Não vou mais para a academia, não vou mais fazer isso. Sabe o que aconteceu? Piorou. Sabe por quê? Porque a dor, ela vai existir. Quando passa, eu achei que era depois dos 40, mas no meu caso foi depois dos 30, né? E eu me lembro exatamente o dia que eu percebi, quando eu estava jogando basquete com o pastor Marcelo no Taquaral, nós estávamos em férias e fomos jogar basquete. E aí eu comecei a sentir as dores nas mãos, falei, nossa, mas eu não estou conseguindo saltar, não estou conseguindo. E eu comecei a perceber que a gente tem que aprender a lidar com as nossas dores e continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo. É lógico que há um momento, um limite que a gente não vai conseguir fazer mais. Mas a gente pode muito mais quando nós temos o Senhor nas nossas vidas. A gente pode continuar. Está difícil? Continua. Não para, não se fecha. O que Paulo nos ensina é que para a gente voltar aos trilhos, nós temos que redescobrir a alegria do Senhor, vencer a ansiedade, alimentar a nossa mente com as coisas boas. E ele diz lá no versículo 10, pode passar. Aí, ó, tá vendo que estava invertido, né? Volta, próximo aí. Seja grato pelas pessoas que Deus usar em sua vida. Paulo diz assim, olha, eu sou grato porque vocês renovaram o seu cuidado ao meu favor.
Eu sou grato pelo que vocês fizeram. Paulo sabia, Deus estava usando os filipenses como instrumentos de cuidado. Da mesma forma, Deus tem usado pessoas que estão ao nosso lado como instrumentos seus. Veja, por mais que às vezes as pessoas sejam chatas, por mais que a gente também seja chato com as pessoas, Deus, Ele escolheu nos colocar entre as pessoas. E dentre as pessoas que Ele coloca ao nosso redor, Ele sempre levanta algumas pessoas para momentos específicos, para serem seus instrumentos de cuidado. E nós precisamos, porque chatice, irmãos, eu não sei vocês, mas cada ano que passa eu estou mais chato, não sei se é assim com você, eu estou mais chato. Alguém acha que está mais chato? Eu estou mais chato, e eu estou mais exigente com as pessoas que são chatas. E a partir do momento que a gente se torna mais exigente com as pessoas que são chatas, o que a gente fica? Mais chato. E quando a gente fica mais chato, as pessoas que estão ao nosso redor nos acham chatos. E aí qual que é o segredo para a gente vencer a chatice coletiva? Aprender a enxergar a bênção que é ter pessoas ao nosso redor. Irmãos, a gente precisa aprender a agradecer pelas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. Sabe que eu tenho pensado muito sobre isso. E no fundo, nós sabemos que somente o Senhor é a nossa fonte de cura, é fato. Mas Ele escolhe usar os relacionamentos, as confrontações, as situações para forjar o nosso caráter. Ao confessarmos os nossos pecados uns aos outros, como diz lá em 1 João, nós vamos ler, ao recebermos o cuidado de Deus por meio das pessoas, nós vemos que essa é a estratégia que Deus usou. Olha, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, aquele que diz, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, já confessei isso algumas vezes. E o pastor Marcelo talvez seja o ícone disso que eu vou dizer para vocês. Porque ele já falou algumas vezes também, se Deus soubesse tudo que ele pensa, eu diria para vocês também, se Deus soubesse tudo que você pensa, tudo que eu penso, irmãos, nós não passaríamos em nenhum teste de santidade que nos transportaria para o céu. Posso garantir que ninguém aqui passaria. Mas, apesar disso tudo, Ele nos deu o seu amor, para que nós pudéssemos aprender a amar uns aos outros. E a nossa prova de amor a Deus é o amor às pessoas. Deus escolheu usar isso. Quando escondemos que somos quem somos, quando criamos personagens, agimos como uma criança que tenta esconder do seu pai atrás de uma almofada, por exemplo. Seu filho já fez isso? Aí ele está lá, vai esconder, você está vendo metade do corpo dele, ele está só escondendo o rosto, assim, E a gente faz isso. Quando a gente faz isso das pessoas, quando a gente se esconde das pessoas, quando a gente não se expõe e não vive com as pessoas, nós estamos nos escondendo, mas no fundo, Deus está vendo. Sabe aquele ditado? Deus está vendo tudo. E Ele quer que nós sejamos vistos, Ele quer que nós saibamos disso. Sabe como? Quando nós nos deixarmos ver pelas pessoas. Eu sei que é confuso o que eu vou dizer, mas quando a gente se expõe para as pessoas, nós estamos nos expondo. Quando a gente se expõe para as pessoas, a gente está se expondo para Deus. E a gente está aprendendo que não tem como fugir da presença do Senhor. Dá para entender? Eu sei que é meio confuso, mas quando da mesma forma que nós amamos as pessoas como prova do nosso amor a Deus, quando a gente passa a expor a nossa vida diante das pessoas, nós estamos abrindo o nosso coração para o próprio Deus. Nós estamos está caindo a nossa ficha. No Salmo 32, vemos que esconder o pecado foi um caminho para a destruição do salmista. Ele disse que seu corpo se definhava, seus ossos envelheciam, porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele. Seu vigor se tornou em sequidão de estio, ele fala. Então eu confessei os meus pecados. Irmãos, pode passar. A sensação de fracasso se amplia no isolamento e na escuridão do segredo guardado. Sabia disso? Lembra a história do capô? É invertido.
A sensação de fracasso se amplia no isolamento da escuridão e do segredo guardado. Nós precisamos expor a nossa dor e o nosso sofrimento, não para todos, mas para aqueles que Deus colocar na nossa vida com este propósito. Para a gente voltar aos trilhos, nós temos que superar a barreira da vergonha, da culpa, e enfrentarmos aquilo que nós somos. Paulo diz também que nós precisamos descobrir o poder do contentamento. Ele fala que descobriu o segredo para viver contente. Ele se refere a ter e haver duas coisas importantes. A primeira delas é o contentamento. E a palavra contentamento tem sido lida e muitas vezes pouco compreendida. Pode passar, eu fiz um pequeno resumo. Contentamento tem a ver com uma satisfação por aquilo que temos, somos e por aí vai. E está ligado a uma gratidão genuína, à capacidade de enxergarmos as coisas boas em meio ao caos da existência. É uma mudança de visão menos exigente e murmuradora e mais desprendida. E quando eu uso a expressão desprendida, eu estou dizendo para você que muitas vezes nós temos que vencer a mania de tentarmos esconder aquilo que nós somos, de nos apegar a coisas superficiais. Nós temos que deixar a vida ser aquilo que ela é. Se eu tiver um limão, eu faço uma limonada. Se tiver sementes, eu planto um pomar. Se eu não tiver nada, ainda assim eu tenho tudo. Porque quando nada eu tenho, o Senhor não nos falta. E Ele é tudo daquilo que precisamos. É justamente o vírus do descontentamento que tem sido a marca do nosso tempo. O avanço social e tecnológico trouxe muitas coisas boas, mas potencializou o descontentamento natural de todos nós. Nós já somos descontentes. Alguém disse que nós aprendemos a reclamar desde cedo. Choramos e ganhamos o mamá, choramos e ganhamos o colo da mãe, choramos e ganhamos o presente, choramos e descemos para o parquinho, choramos e ganhamos o celular, reclamamos e murmuramos, e aí a gente vai transferindo isso para o resto da vida. Só que chega um momento que o Senhor fala o seguinte: aprenda a viver contente. Quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós somos chamados à maturidade. E o contentamento é a primeira coisa que Paulo está dizendo para nós. Eu já tive muito, tive pouco. Mas ele disse a segunda coisa: volte para os trilhos. Contentamento mais confiança. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, eu sei que algumas lutas que você tem enfrentado são terríveis. Irmãos, eu não sei o quanto dói, mas eu sei que muitos aqui estão sofrendo demais. Eu sei que tem sido difícil encarar algumas situações que para outras pessoas... Você já ouviu pessoas dizendo assim para você: para de reclamar? Já ouviu pessoas dizendo assim para você? Para de reclamar, para de sofrer, sua vida está boa. Já ouviu isso? A gente mesmo diz isso muitas vezes para as pessoas. Mas o fato é que somente nós conhecemos as nossas lutas, as nossas dificuldades e as nossas frustrações. Mas mesmo que as nossas lutas sejam grandes e reais, Paulo está afirmando que ele aprendeu que o contentamento e a gratidão são caminhos poderosos e que é necessário confiar de verdade que Ele, o nosso Deus, é quem nos fortalece em todos os momentos. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava falando assim: pastor, eu não tenho forças, minha vida está muito difícil, minha vida é isso, minha vida é aquilo, minha vida é aquilo, minha vida é aquilo. Eu falei: mas quantos anos você tem? 50. Mas quanto tempo que você está passando por isso? Já faz 30 anos. Eu falei: nossa, se você tivesse força então... Veja, às vezes a gente não consegue enxergar o quanto Deus nos capacita no nosso dia a dia. E é Ele que nos capacita. Quando nós enxergarmos essa capacidade que Ele nos dá para superarmos os momentos de luta, nós perceberemos que nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Eu quero dizer para você, voltando àquele tema das fases, que as fases pelas quais nós passamos não definem quem somos e nem diminuem o amor de Deus por nós. Se você se sente fraco ou fracassado, triste ou angustiado, se sabe que está errando e não encontra forças para recomeçar, se sente pressionado para todos os lados, se você já foi melhor um dia que é hoje e você se sente culpado, eu quero dizer que este momento faz parte da sua história e que, como cristão, isso tem a ver
com o fato de aprendermos a carregarmos a nossa cruz. Simples assim. Não se desespere no momento em que você se olha no espelho e vê ali: o que eu fiz? O que eu construí? Não, aquilo que você vê no espelho é um momento da sua vida. E só um momento. Que amanhã pode ser melhor. E que muito provavelmente vai ser diferente. Nós devemos lembrar que os dias de sofrimento não durarão para sempre. E que o amor de Deus por você continua o mesmo. Todos os dias. E o que Ele faz quando nós estamos fracos, quando nós estamos entristecidos, é muitas vezes não nos tirar a dor, não nos tirar o momento, mas Ele traz refrigério para a nossa alma. José foi um homem desejado por seu pai e por sua mãe, amado por seu pai, em algum momento odiado por seus irmãos, vendido por seus irmãos, tornou-se servo na casa de Potifar, foi tentado e resistiu, mas foi preso injustamente. Depois de anos aprisionados, Deus usou a sua vida e o conduziu, José, a uma posição de destaque. Ele foi elevado ao cargo de segunda pessoa mais importante do Egito. Ele aprendeu a ter muito, a ter pouco, a ser exaltado e humilhado. Mas nada do que ele passou abalou a sua confiança em Deus e nem o definiu como pessoa. Quando ele estava na prisão, ele continuava sendo José, sobrenome, amado por Deus. Nós precisamos lembrar disso. Pode passar, Duda. Nós somos mais do que os momentos que nós passamos. Somos um todo, uma história ampla, com erros e acertos, conquistas e derrotas. Mas o que de fato importa é que somos amados pelo Senhor. Nós precisamos lembrar disso. Se o dia está difícil hoje, eu quero dizer para você que o Senhor é a sua força. Eu quero dizer que Ele pode ser a sua alegria e que o dia de amanhã vai ser diferente. Eu não estou dizendo que ele vai ser melhor ou pior, porque existe um outro ditado que diz que muitas vezes vai ter que piorar para depois melhorar. Só saiba que no final de tudo, o teu campeonato está ganho. Muito mais do que um mundial, que uma Libertadores. A sua vitória está garantida. Mas durante a jornada, o que Deus te promete é companhia, força e uma alegria além das circunstâncias. Último versículo. De todos os lados, disse Paulo, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vamos orar. Senhor, nós